Muito bem. Agindo como Jesus. Lembra aquela série que eu comecei a pregar uns meses atrás, dizendo que iria falar sobre ela, a série, em Dias de Ceia. Então essa é a terceira pregação. O propósito é mostrar atitudes de Jesus, ações, reações dele, não doutrina, não ensino, não estaremos olhando para isso, mas apenas para exemplo de ação dele e reação. Esse é o nosso propósito. Hoje vamos olhar para um aspecto do comportamento dele, que foi o uso da autoridade dele, quando não obedecido ou não seguido por crentes. Nós temos dois exemplos aqui, um é de João Batista, que crente, e outro é a chamada mulher hemorrágica, não sabemos o nome dela, mas sofreu de um fluxo de sangue e foi curada por Jesus. Então nós vamos ver esses dois exemplos, focando de uma maneira muito nítida só nesse aspecto, não vamos comentar. Ele tem uma pregação inteira só sobre a mulher hemorrágica, é belíssima essa história, mas não vou comentar nada a não ser este ponto. Vamos ao primeiro. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 15. João Batista resistiu à autoridade de Jesus, pelo menos por um tempo, e depois a mulher. Vamos ver a reação dele. Mateus 3, de 13 a 15, diz: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João, Batista no caso, o batizasse. Ele, porém, o dissuadia. Ele quem? João Batista dissuadia Jesus. O nome dissuadir não é muito comum no nosso português, mas saibam que na Nova Versão Internacional tem tentou impedi-lo, e no grego significa impedir mesmo. Então não é bem que ele tentou impedir, ele impediu. João Batista disse: não vou lhe batizar. Então, dissuadir é querer convencer o outro de uma ideia diferente. Mas, na realidade, isso no português, na realidade, no original, é mais forte do que isso. Ele impediu, não deixou. Ele, João Batista, porém, o dissuadia, o impedia Jesus, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, João Batista, o admitiu, quer dizer, concordou, deixou de impedir Jesus. Interessante que João Batista não impediu Jesus, ou tentou impedir, por comodismo, por preguiça, batizar mais um, ou por medo, ou por qualquer outro motivo que fosse, a não ser o que ele deu, um motivo, aliás, lógico. O Senhor é muito mais santo do que eu. Eu sou o seu arauto, não o contrário. Ele não disse isso tudo, claro, mas quando ele diz assim: eu que preciso ser batizado por ti, é óbvio que ele estava dizendo, é o contrário, isso aqui está invertido. João é que devia ser batizado por Jesus, não o contrário. Então, de fato, pela lógica humana, pelo bom senso, João estava absolutamente certo. Mas a lógica de Deus muitas vezes não coincide bem com a nossa lógica. E o nosso bom senso muitas vezes está desafinado com os planos de Deus. Então Jesus discorda
da argumentação de João e não aceita. Não aceitou a resistência de João. Ou seja, usando a sua autoridade, ele insiste que fosse feito do jeito que ele queria, não do jeito que João queria. Inclusive o título da pregação é: não, Senhor, assim eu não quero. Como disse João Batista, dissesse: não, Senhor, assim eu não quero não. Eu lhe batizando, não, o Senhor me batiza. E depois vamos ver no caso da mulher também essa mesma ideia: não, assim eu não quero. Pois Jesus diz: pois vai ser como eu quero. Então Jesus, como nós vemos aqui, humilhou João e aos gritos mandou que João o obedecesse. Não, de jeito nenhum. Quase podemos tocar na delicadeza de Jesus, explicando que a maneira que ele queria, Jesus, era melhor, pelo menos por enquanto. Ele usou essa expressão aqui, como se dissesse: João, tem sentido o que você está dizendo, mas em outras circunstâncias, sem considerar algumas coisas, do jeito que está planejado, pelo que está acontecendo aqui agora, é necessário que seja assim, do jeito que eu quero. A justiça de Deus determina assim, faz parte do plano de Deus que seja assim. Então é uma beleza que nós vemos aqui muito grande, de exemplo de Jesus. Autoridade, de um lado, exercida, insistida. Não, João, nem tente me impedir, porque você não vai conseguir, vai ser do jeito que eu quero, João. É curioso isso. Autoridade férrea, que não abriu 1 milímetro do que ele queria. Ao mesmo tempo, meiguice, atenção ao outro, consideração ao outro, e ainda explicando para o outro por que não seria da maneira que João Batista queria, as duas coisas juntas. Belo exemplo. Vamos para a mulher hemorrágica. Lucas capítulo 8. (42) que dizia assim, no final do 42 tem: enquanto ele ia, porque ele ia atender lá o Jairo, ia para um certo rumo, ele estava tomando lá esta direção, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, ele tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Muita gente em torno de Jesus, aquele empurra-purra típico de multidão, enquanto ele ia, e pessoas ao lado aqui, próximo, mesmo, apertando mesmo, empurrando. E ele para e diz: quem me tocou? Causou uma surpresa enorme. De repente, ele para, deixa de andar e faz uma pergunta: quem me tocou?
Todo mundo dizia, eu não, eu não, eu não. Aqui diz, todos negassem, todos negaram, inclusive, se todos negaram, inclusive a mulher. Então, ao mostrar que ele queria identificação por parte daquele que foi curado, ela não atendeu. Ela não obedeceu. Ao contrário, ela negou. Como todos negassem. Sabe aquela história que fica, não, eu não fui, não fui eu, foi ele, não, eu não fui. Tipo de quando tem muito menino brigando, né? Quem foi? Nunca a gente encontra o culpado, né? Não, eu não fui. Mesma coisa aqui. Eu não fui. Aí ele insiste. Não aceita a recusa dela em se identificar como ele queria. Ao negar, ela deixa Jesus numa situação delicada, como se ele estivesse inventado, ou ficando doido, ou coisa esquisita. Empurra danado aqui, ele para e diz quem me tocou. E a coisa pior é que Pedro, tinha que ser ele, lá vem Pedro e expõe mais ainda a esquisitice da pergunta de Jesus. Senhor, todo mundo te apertando aí, tu pergunta quem me tocou? Pedro? Quer expor Jesus ao ridículo? Que é mais ou menos o que ele fez, obviamente sem intenção. Aliás, não sei nem, para ser franco, eu não sei nem qual era a intenção dele. Porque aqui fica difícil tirar até uma coisa boa do que Pedro fez. Eu não sei a impulsividade mesmo dele, da qual tanto ele se arrependia depois, mas foi triste o que Pedro fez aqui. Por quê? Em que isso foi edificante? Foi positivo Pedro colocar Jesus na parede e corroborando o que todo mundo estava fazendo ao redor. Ou seja, não, eu não fui. Então não foi ninguém. O senhor está imaginando coisa. Terrível. Jesus estava querendo uma coisa muito estranha. Aparentemente. Com a negação de todo mundo e com Pedro ainda atrapalhando para corroborar isso. Alheio a tudo isso, ele não quis saber. Ele insiste. E ainda explica, eu estou insistindo porque eu sei que de mim saiu poder. Agora diga, Pedro, que não saiu. Quem é que pode dizer aqui que de mim não saiu poder? Ele poderia ter feito aqui um discurso espetacular, falando do poder dele e tudo mais. Ele sabia que ele tinha curado alguém, ele não estava ficando doido não, e nem esquisito, nem estranho. Ele insiste. Então a mulher, não por causa da autoridade de Jesus, não por causa de uma vontade de obedecê-lo, não, ela ficou apavorada, e ela quis sair de um grande aperto. Então, finalmente, ela resolve se identificar. Mas foi duro. Jesus conseguiu que essa mulher dissesse, foi eu. E o motivo é porque ela estava com muito medo. Não que ela quisesse confrontá-lo ou desobedecer o que ela fez, mas o fato é que, como a gente vê, Jesus a repreende duramente por ela ter negado, censurou por ter resistido à vontade dele, e a expôs a um vexame público, como se diz, deu um raspa nela na frente de todos. Não. Por incrível que pareça, ele nem toca no assunto. Está vendo, Pedro? Depois eu tenho uma conversa com você. E pode até ter tido mesmo, mas ele não disse. Não tocou no assunto. Não tocou no assunto dela. Por que você não me respondeu logo? Você me expôs aqui uma situação difícil, mulher. Não toca. E de uma maneira muito delicada, simplesmente a despede em paz. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, com esses dois exemplos, ninguém há de pensar que Jesus faz pouco da sua autoridade. E que ele deixa com cada um a opção de obedecê-lo ou não. Ele é muito bonzinho, ele é gente muito boa, tem um coração de ouro, então ele não exerce
ele tem autoridade, mas ele não faz muita questão de impor a autoridade, mostrar para o outro que ele é quem manda. Não, ele deixa, cada um faça como quiser. Negativo. Nunca confunda isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seria um tremendo erro que você iria fazer. Ele é bom? É. Tem o coração de ouro? Tem. Deste também o coração dele? É. Tudo é verdade. Mas isso significa que ele abre mão da autoridade dele? Não, em momento algum. Nunca pense isso. E não pense que um pai que abre mão da sua autoridade com o filho está sendo bom com o filho, ou uma mãe que não faz questão da autoridade dela com relação a um filho, que ela está sendo amorosa ao filho. Errado, é o contrário. Está deseducando o filho, isso é falta de amor. Outras passagens da Bíblia dão apoio para o que eu estou dizendo. Então nós vemos aqui Jesus Cristo claramente insistindo na autoridade. Ele não abriu mão, nem com João Batista, nem com a mulher hemorrágica, nem com o apóstolo Pedro, nada. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Porque a mulher, ao negar, mentir no caso, negando, ela quase que declarou: não, Senhor, assim eu não quero. Eu não quero que seja assim, eu fui curado, agradeço muito, mas dessa forma que tu estás querendo dizer que eu me identifique, todo mundo me veja, não, assim eu não quero não. Equivale a dizer isso. João Batista, não, assim não, eu te batizando não quero não, é tu me batizas. Vontades diferentes às vontades de Cristo. Ele é muito zeloso pela sua autoridade, exigente com as ordens que ele dá, e ele quer ser obedecido. Não deixa por menos, ele quer ser obedecido. Ao mesmo tempo, e essa é a grande lição que eu acho que nós podemos tirar daqui e de outras passagens, só trouxe essas duas, ele é extremamente compreensivo com as fraquezas do ser humano. Ao mesmo tempo, ele vai fundo, e ele vê o coração, mais do que as ações, muitas vezes. Eu não quero holocausto, tem sacrifício, tem passagem do Velho Testamento que a gente pensa assim, Deus está se contradizendo de uma maneira total. Ele instituiu os sacrifícios, os holocaustos, com detalhes na lei de Moisés. Aí eu estou lendo aqui, na mesma Bíblia, dizendo que ele não quer holocausto nem sacrifício, não. É uma maneira de dizer que mais importante do que holocaustos e sacrifícios era a obediência, é um coração submisso, é um contraste que ele faz, quando ele diz, eu não quero holocausto nem sacrifícios. Mais importante para ele é um coração obediente. Aí sim, é claro que ele quer os holocaustos da maneira como ele mandou, do jeitinho que ele estabeleceu, claro, na época da lei de Moisés lá. Então, mais importante do que nós fazermos coisas aqui, é o coração, e como fazemos, e por que fazemos, com que propósito fazemos. Às vezes um ato aparentemente de obediência a Cristo, para quem vê, externamente não vê o coração, nós olhamos assim, que crente, hein? Que crente. E muitas vezes não. Algumas vezes acontecem vezes absolutamente infelizes e tristes, em que pessoas tidas como crentes, até pastor, gente de cargo importante em igreja, mostra uma vida pregressa, terrível, fingida, hipócrita, mentirosa, no exercício do cargo, muitas vezes, e vamos ver um racho de podridão, no exercício de uma vida aparentemente bela, cristã. Então, para nós, ali estão pessoas obedientes, para Cristo, são pessoas ali terrivelmente desobedientes, e eu não sei como é que ele vai se entender com pessoas assim, tão fingidas e tão hipócritas, e tão mal intencionadas. Ainda bem que eu não sou Deus, ele é. Mas agora eu quero falar do contrário, é de crentes que aparentemente deram um mau testemunho, fizeram uma coisa errada, e ele, ao mesmo tempo que ele insiste com a autoridade dele, ele é brando. Então,
João Batista resistiu, não, assim não, eu não concordo, vou lhe impedir disso, ele vai dizer, não vai. Então quem olha assim, diz, João Batista está desobedecendo. Onde é que João Batista está com a cabeça? De impedir Jesus de fazer uma coisa. Jesus vai ser duríssimo com ele. Não foi. Resistiu. Jesus não concordou, fez do jeito que ele, Jesus, quis. Mas não foi duríssimo com João. Não, João, agora não. É preciso fazer toda a justiça e eu faço questão. Essa mulher é muito imprudente, ela está negando um milagre que Jesus acabou de fazer com ela, 12 anos de um fluxo de sangue terrível. Devia ter as consequências todas de anemia, de fraqueza, de desconforto, de humilhação, de tudo. E a mulher agora curada, de repente ela sabia que tinha sido curada, e Jesus pergunta e ela nega. Eita, isso não vai dar certo. Ainda mais o expondo publicamente a uma situação difícil, como já coloquei. Ele está vendo coisa. Ele vai ser duríssimo com essa mulher. Não. Ele nem comenta, ele diz, vá para casa. A tua fé te salvou, vá em paz. Ele levou em consideração o coração de João Batista, quando resistiu. João Batista estava super bem intencionado, quando disse assim, não, Senhor, eu vou resistir à tua vontade. Porque ele disse, eu preciso ser batizado. Então ele viu o coração de João. A mulher lá estava apavorada, estava com medo, talvez fosse muito tímida. E ele, com certeza, ele levou isso em consideração. Ela tinha exercido uma fé belíssima nele. E ela disse, consigo própria, nós temos a informação da Bíblia, se eu conseguir chegar nele e tocar, nem que seja por trás, eu vou ser curada. Já tinha tentado o médico de todo jeito, então ela exerceu uma fé belíssima, o coração dela estava totalmente diante dele, aberto diante dele, e ele vê coração, e ele sabia disto. Então, a resistência dela, a mentira dela, ou a falta de concordância com o que ele exigiu, como que quase desapareceu diante do coração dela e a fé que ela depositou nele. E ainda elogia a fé que ela teve. Irmãos, eu vou encerrar com a lição que é um tanto quanto óbvia. Acho que todo mundo exerce de uma maneira ou de outra, em circunstâncias da vida, algum tipo de autoridade. No trabalho, você tem alguém que é hierarquicamente abaixo de você. No casamento, o marido exerce uma autoridade como cabeça. A mãe exerce uma autoridade com o filho pequeno, o pai exerce. No prédio, o síndico é autoridade sobre os outros. Na igreja, há hierarquia de autoridades. Na equipe da escola, tem o chefe da equipe. Em todo lugar, há esse exercício de autoridade. E certamente você já ocupou ou ocupa algum tipo de autoridade. Sem dúvida. Até mesmo a autoridade circunstancial. Quer ver um exemplo? Um membro da igreja chama o pastor. Quem é a autoridade ali? Vamos ver o que eles vão conversar. O membro vai reclamar do pastor, um erro do pastor, sério, e vai repreender o pastor, com todo respeito, mas com a Bíblia aberta, ele vai repreender. Pastor, eu sei que o senhor está fazendo ou fez, está errado, de acordo com a palavra de Deus. Quem é a autoridade ali? Naquele momento, naquele contexto, é o membro da igreja que está repreendendo em nome de Deus, por causa da palavra de Deus, o que o pastor fez ali. Então, nesse momento, a autoridade, naquele momentozinho, é o outro. Então, é isso que eu digo, autoridade circunstancial. Há situações em que você nem percebe, mas você está sendo autoridade. Pois bem, aí vem a lição. Qualquer que seja a sua autoridade, grande ou pequena, provisória ou permanente, tenha muito cuidado ao exercê-la. Esse cuidado, eu apontaria 2 ângulos, como já coloquei na pregação, estou encerrando. Primeiro, zelo pela sua autoridade. Zelo, não abra mão dela. Sem autoridade, nada funciona, nem o universo.
funciona. Nada. A igreja do Senhor Jesus Cristo não funciona sem autoridade. O reino das trevas não funciona sem a autoridade de Satanás. É organizado. Nada funciona sem autoridade. Um lar sem autoridade é um lar destruído. Uma empresa sem autoridade, qualquer área da vida que você imaginar. E é uma coisa hoje muito fora de moda, muito contra o que é. Muito está corrente hoje em dia a ideia de que cada um faz como acha certo, usa a sua própria consciência e realmente não me imponha nada, a ideia de não impor sobre o outro e tudo. De onde vem isto? De Deus não é. Imponha a sua autoridade. Só que a chave da questão e o diferencial do cristianismo é: imponha a sua autoridade, sim, mas veja como impõe, a forma de impor, o não abuso da autoridade. Este é o ponto que o mundo aí também desconhece. Nunca utilize a sua autoridade como um instrumento de humilhar, de magoar, de esmagar, de exibir o seu orgulho, de colocar para fora os seus complexos, suas frustrações. Você que apanhou do seu pai de uma maneira brutal e injusta, agora você vai descontar nos seus filhos. Ouviu muito grito da sua chefa ou do seu chefe, agora você vai gritar contra os seus subordinados. Então, é uso de autoridade? É. É zelo pela autoridade? É. Mas exercida de uma maneira errada. À parte do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Seja respeitoso e até meigo, como Jesus foi com João Batista e com aquela irmã em Cristo. Às vezes dá pena te chamar a pobrezinha de hemorrágica o tempo todinho. Desde que eu prego, eu chamo mulher hemorrágica. Eu queria saber o nome dela para poder chamá-la pelo nome, que ela vai dizer: não sou mais hemorrágica não, parou. Mas a gente fica só chamando a mulher hemorrágica, coitada, a mulher hemorrágica, mas é isso mesmo. E ele foi muito delicado com ela. Então, eu sei que você não vê o coração, eu também não vejo o coração, que você podia argumentar, né? Pastor, ele vê coração, eu não vejo. Eu sei que você não vê, eu também não vejo. Mas tente compreender os motivos do outro ter resistido à sua autoridade. Tente se colocar no lugar dele, sem abrir mão, gente. O problema é que a gente confunde as coisas. Acha que ao tentar se colocar no lugar do outro, acha que ser compreensivo e já está amolecendo. Já deixou de mão a autoridade. Jesus deixou? Em algum momento da vida dele, inclusive nesses dois que eu coloquei aqui, não. Procure ser largo, o mais que você puder. Talvez elogiar um ponto positivo da pessoa, se ela estiver numa situação difícil, como a mulher estava numa situação difícil. Então procure ser compreensivo, sem abrir mão da autoridade. Pastor, eu vou ser franco com o senhor, ou franca. Isso é muito complicado. Concordamos totalmente. Totalmente. É muito complicado. Eu vou dizer, é quase impossível. Nós fazermos isso à risca de saber exatamente quando é firme e duro ao exigir a autoridade, ou quando é bem mais manso, mais tranquilo, ainda no exercício da autoridade. É muito complicado. Pastor, ele era Deus, eu sei. E ele via os corações, eu sei. Nós não somos, é isso mesmo. Agora nós temos o Espírito Santo em nós, que habita em nós. Então você pode e deve recorrer ao Espírito Santo continuamente. Senhor Espírito Santo, das tuas missões em mim, do teu ministério em mim, é me lembrar as coisas que Jesus disse, ensinou, me lembrar, me fazer imitar o exemplo dele, pois me ajuda nessa questão da autoridade,
a não abrir mão da minha autoridade, porque eu vou estar semeando a desordem e o caos. Eu não quero ser mais um contribuinte para um mundo que já tem muita desordem e muita indisciplina por falta do conhecimento da autoridade que cada um tem nas suas circunstâncias e falta de impor essa autoridade. Segundo, me ajuda a impor esta autoridade, me dá largueza, não me deixa ser ingênuo, ser enrolado pelo meu filho, que eles são bons nisso, ser ludibriado, ser chantageado por um empregado mal intencionado que está abusando do fato de eu ter feito assim o assado. Não me deixa ser ingênuo demais, nem duro demais, me dá largueza no uso da minha autoridade e mansidão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo magnífico do Senhor Jesus Cristo no uso da autoridade dele com crentes, como era o contexto desta pregação. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.